verdade é que os números, há um equilíbrio ao longo dos anos. Não se pode falar em aumento exponencial. O que há é as pessoas que consomem efetivamente são jovens, e isto é transversal. Embora de vez em quando tenhamos casos de pessoas de 40, 50 anos, 60 a consumir substâncias psicoativas, mas o que se vê mais são jovens 18, 20, 22, e entre os 20 e os 30 é a prevalência maior cá dos problemas. Se há um aumento, a verdade é que nós temos muitas situações, por exemplo, muitos internamentos, onde o principal foco não é propriamente a substância psicoativa, o consumo de substância psicoativa, mas é aquilo que surge como consequência. Uma ideação suicida, por exemplo, as psicoses, que surgem também nesse contexto, e também a desorganização comportamental. Temos indivíduos que entram facilmente numa condição de sem-abrigo, e pronto, e isso também é proporcional àquilo que vamos vendo na rua. A quantidade de pessoas que vivem nessa condição, principalmente aqui no Funchal, temos visto um aumentar de pessoas em condição de sem-abrigo, e não podemos afastar ou cortar a ligação com o consumo de substâncias psicoativas, porque elas efetivamente existem. Existem várias. As drogas sintéticas, os Blums, Gorbis, é mais frequente. São aquelas que mais, e curiosamente, são as que mais se verificam, têm maior presença nos ilhéus, em ilhas. Os Açores acontece precisamente a mesma coisa. São drogas produzidas em laboratório. Algumas delas são as chamadas catinonas sintéticas, que, do ponto de vista cerebral, vão enganando aqui alguns neuroreceptores, e é claro que provocam o que outras drogas não tão sintéticas ou não sintéticas também provocariam. A grande vantagem, não há vantagens nenhumas, mas o que há, porque é que elas são mais difundidas aqui? É porque são mais baratas, muito mais baratas do que uma heroína, uma cocaína, ou um LSD. Por serem mais baratas, são as que mais se difundem. E depois tem a questão também da dependência física. Elas não produzem propriamente uma dependência física, produzem um craving, um desejo, a vontade, mas não produzem propriamente, não há dores, não há aqueles sintomas que estão associados à privação. Há uma necessidade e um desejo de consumir, talvez de encontrar a outra realidade. Habitualmente o que as pessoas sentem, provavelmente aquelas drogas fazem com que o nosso cérebro se abra e efetivamente vão procurar alguns desejos que estão lá escondidos. Podem se tornar, por exemplo, pessoas mais soltas, não tão introvertidas, eufóricas, sem medos, sem receios de enfrentar o mundo, ou então pessoas que por puro prazer sentem necessidade de ir à procura de uma outra realidade, que não magoe tanto, muitas vezes, que não magoe tanto, que não seja
tão abrasiva, tão castradora, e então consomem essas substâncias para ter para ir à procura de uma outra realidade. Mas existe uma consequência? Existem as consequências. A maior parte das consequências são físicas, são consequências físicas, a curto, médio e a longo prazo. A curto prazo pode haver episódios psicóticos. Essa outra realidade não é mais do que uma psicose, uma alteração do pensamento que surge nesse consumo. Que inicialmente pode-se considerar episódios. Consumiu hoje, entrou em psicose, fez tratamento e é um episódio e voltou à normalidade. Mas se for um consumo prolongado e uma psicose longa, por consequência de consumos, claro que a médio e a longo prazo poderão surgir outro tipo de patologias, como por exemplo as esquizofrenias, ou então ativar por exemplo, uma doença bipolar que não estava diagnosticada e ela é ativada por um consumo de substância. E nesse caso já se começa a falar em patologia dual, que são pessoas que são de dois diagnósticos, além do consumo de substâncias psicoativas, têm uma doença mental crónica associada. Ou seja, a esquizofrenia apareceu num contexto prolongado de consumos, claro que depois dela se instalar torna-se crónica. As consequências são aquelas que se conhece. As pessoas, quando têm uma doença crónica, ficam limitadas em alguma circunstância. Na doença mental, essa limitação existe. Contactos sociais, as relações laborais, mesmo na questão do trabalho, as descompensações fazem com que haja absentismo. Já há aqui um conjunto de fatores que vão surgindo como consequência dessa doença mental crónica. As drogas sintéticas vieram promover a facilitação na aquisição do produto e ser demasiado fácil passar para outro nível. É fácil. E é claro que por um episódio pode ser banal, pode ser um episódio. E os episódios hoje surgem e amanhã esquecemos. Mas, lá está, por causa do craving, estes episódios tornam-se repetitivos. E é claro que deixam de ser apenas um episódio, uma situação de divertimento, de diversão, e passa a ser um problema. E quando passa a ser um problema, é muito mais difícil de achar. Olha, as sintéticas são sempre mais baratas. Pronto. É claro que do ponto de vista físico elas degradam a pessoa ao longo dos anos, degradam muito mais do que, por exemplo, uma heroína, por incrível que se pareça. Mas degradam e degradam em todos os sentidos, tanto do ponto de vista físico, mental, claro, mas depois há as questões sociais todas, as relações familiares, as relações laborais, o contacto com o meio social, tudo vai se degradando, até eventualmente numa situação mais grave, e já por alterações cognitivas severas, deixam, por exemplo, de ter capacidade de ir a um supermercado e fazer compras. O consumo prolongado destas substâncias faz com que vão se perdendo capacidades, competências sociais ao longo dos tempos. Uma das grandes competências sociais é, por exemplo, a criação de rotinas, a resiliência também fica afetada, os processos de autorrealização também desaparecem. Uma pessoa nunca é em consumo, num consumo constante de uma substância psicoativa,
nunca vai se sentir realizado, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista social, nas relações sociais em casa, as relações familiares, ou então mesmo consigo e com o seu aspecto físico, por exemplo, que também fica alterado ao longo dos tempos. Temos um problema que afeta todas os estratos sociais. Não podemos aqui abordar a questão dos que têm menos condições financeiras ou sociais e outros que têm condições sociais aceitáveis e bastante razoáveis. A verdade é que as substâncias psicoativas, sejam sintéticas ou não, mas as sintéticas, neste momento estão a entrar em todas as faixas sociais, todos os estratos, desde a pessoa com poucos recursos até a pessoa que tem recursos e que poderia perfeitamente optar por uma droga um pouco mais cara. Por haver fácil acesso, por haver banalização do consumo, ou seja, ter um consumo episódico, é um episódio. Essa banalização faz com que, tanto entre os pares, a banalização pode ser entre os pares, mas também pode ser criada pelos próprios pais. O que nós vemos aqui é que pode haver aqui alguém, uma entidade, um pai, uma mãe, que possa permitir que fumar um charro, fumar um é normal. Provavelmente na altura deles foi normal e que nesta altura também é normal. Esta banalização, claro que pode fazer com que aquelas estruturas que os pais tiveram de dizer não, basta, não vou consumir mais isto, pode não ser as mesmas estruturas que o filho tenha. O filho pode não ter capacidade de dizer eu não consigo deixar isto, ou então vou continuar a consumir porque até agora está a correr tudo bem, não tenho havido problemas. O fácil acesso e a banalização do consumo fazem com que haja, efetivamente, um acesso fácil pelos mais jovens e por todos os estratos sociais. Nós temos informação disponível. Toda a gente tem conhecimento daquilo que acontece quando se consome substâncias psicoativas. Até digo que nunca informamos tanto os jovens em relação aos efeitos das substâncias psicoativas como informamos neste momento. Será que o problema está mesmo na questão da informação, da comunicação? Eu acho que não. A comunicação por si só, ela existe e já está, pronto, toda a gente tem acesso, mas é como falava há pouco, há estruturas que são construídas e que não sei até que ponto estão a ser banalizadas ou não se está a dar a devida importância. O processo de crescimento destes jovens, como é que é feito? Essas estruturas baseadas essencialmente em competências sociais são importantes para também terem capacidade de perceber de que forma que existe a comunicação, de que forma que essa comunicação é recepcionada, é trabalhada por cada um e de que forma e qual é o impacto dessa comunicação que surge no dia a dia, que impacto é que provoca em cada pessoa. Como digo, tem que haver uma estrutura. Cada pessoa tem que ter essa estrutura bem feita. Comunicação existe. Meios de comunicação existe. Toda a gente sabe o que é que as drogas provocam, o que é que elas vão provocar. Agora, cada um vai recepcionar à sua maneira, tendo em conta as estruturas que foram feitas, que foram implementadas no seu processo de construção. E por isso é que é importante, não é só a questão da comunicação, mas é também a questão do crescimento, do desenvolvimento. Se calhar devíamos olhar para os pais, para os educadores
e pensar um pouco sobre de que forma é que nós podemos reforçar as competências sociais das nossas crianças e dos nossos adolescentes para que numa fase adulta tenham capacidade de receber a informação, processá-la, impactá-la e criar crítica em relação aos processos de consumo de substâncias que vão surgindo. Felizmente aqui a Madeira tem uma rede de cuidados primários que tem associado enfermeiros especialistas em saúde mental. Além dos enfermeiros especialistas em saúde mental, também tem os psicólogos que podem colaborar na resolução de problemas. Em situações graves, eles encaminham os enfermeiros especialistas em saúde mental, ou então mesmo os psicólogos, podem encaminhar para o Centro de Tratamento de Adições, que fica no Hospital dos Marmeleiros. Tem uma consulta especializada com o psiquiatra, tem seguimento psicológico, tem seguimento também de enfermagem de saúde mental, tem também seguimento de medicina geral e familiar, e fazem o tratamento dito como conveniente. Mas há estruturas comunitárias disponíveis. É claro que nem sempre do género, eu hoje quero deixar de consumir, eu hoje tenho que deixar de consumir. Isto nem sempre é assim. Há sempre um processo que tem que ser construído, e esse processo construído e acompanhado por técnicos pode ser moroso e pode ser longo. Por isso, o bom é pedir ajuda nos centros de saúde com estas entidades. Em situações mais graves, quando há um consumo que provoque já alterações de pensamento, de percepção, e há essa crítica, sempre pode recorrer ao serviço de urgência. Nós temos psiquiatria, 12 horas de presença física e mais 12 horas de prevenção. E numa situação mesmo grave, que requer internamento, temos aqui a instituição Casa de Saúde São João de Deus, que também colabora, não propriamente na questão da adição, porque esta instituição não atua propriamente na desabituação, mas atua no tratamento da psicose e das alterações da percepção, do pensamento secundários ao consumo de substâncias psicoativas. O tratamento, inicialmente, é químico, é difícil haver uma intervenção. Quando internado em psiquiatria aguda, o processo é efetivamente químico. E é claro que vamos atuando mediante os sintomas que vamos apresentando. Nós fazemos avaliação do estado mental quase de uma forma constante, vamos identificando sintomas, sinais, e vamos atuando perante esses sinais e sintomas. É claro que associado a isso há a componente química, a medicação. Muitas vezes temos que fazer contenção, mas contenção pode ser contenção ambiental, restrição de contacto social, mas isto tem um fundo terapêutico, não tem propriamente, não é como antigamente se falava, os castigos, isso está fora de questão, já nem existe, nem utilizamos esses termos em psiquiatria. O que é mesmo redução de estímulo, que muitas vezes tem que ser necessária, porque muitas vezes o que nós vemos é que pessoas que têm psicoses ou alterações da percepção secundária ao consumo de substâncias, a hiperestimulação, que muitas vezes obtém-se pelo contacto social, ativa determinadas estruturas que não são propriamente protetoras no processo de tratamento, mas numa fase posterior entramos já com alguma habituação ou com ajuste terapêutico, químico ajustado. Nós entramos já na parte psicológica e intervenção psicológica de uma forma mais aguerrida, tanto da parte da psicologia como da enfermagem de saúde mental.
não tem que ficar sem consumir durante uns X dias. O que acontece é que habitualmente os tratamentos para as adições, o tratamento de desabituação da adição tem que ser um tratamento consciente, ou seja, o indivíduo que se prontifica a fazer o tratamento tem que estar consciente e tem que ser uma pessoa com crítica em relação ao seu processo o seu processo patológico de consumo, ou seja, tem que saber que consome uma substância psicoativa e que está ali para fazer um tratamento. Como a gente sabe, existe a psicose e existe a doença, pode-se dizer assim, existe a doença por um consumo esporádico ou prolongado de substâncias psicoativas e, nesse caso, não têm capacidade de crítica e decisão. Quando não têm essa capacidade, são internados nesta instituição, Casa de Saúde de São João de Deus, que é efetivamente o que dá apoio à parte masculina de psiquiatria aguda. Mas quando não existe estas alterações de pensamento, ou quando a existir alguma alteração do pensamento, essa alteração é percepcionada pela pessoa, ele sabe que tem essa alteração, mas que consegue gerir, a desabituação é o método mais eficaz. Porque é que se diz que convém não ter consumos? Lá está, porque tem que estar consciente, efetivamente, do ato de desabituação. Não pode ser um ato irresponsável. Ou entrar para um tratamento para fazer desabituação tem que ser ponderado, tem que ser consciente e efetivo para poder fazer o tratamento como deve ser. Não propriamente, até porque existem várias formas de poder avaliar isso. Pode ser eu a sentir a necessidade de pedir ajuda, e aí vou facilmente aos recursos existentes na comunidade, mas eu posso perder essa capacidade de reconhecer que estou doente, mesmo com consumo exacerbado de substâncias psicoativas. Eu posso reconhecer que posso não ter capacidade de reconhecer que estou doente. E quem é que vai reconhecer? São os meus amigos, a minha família, as pessoas que estão mais próximas. Quando eu não consigo reconhecer que preciso efetivamente fazer tratamento, porque tenho comportamentos desorganizados, tenho pensamentos estranhos em relação a uma determinada pessoa, posso causar prejuízo a outros, causar prejuízo a mim mesmo. Outras pessoas, terceiros, família, amigos, pode pedir ajuda no delegado de saúde, à delegação de saúde da sua área de residência. A delegação de saúde, por sua vez, emite um mandato de condução e esse mandato de condução é feito pela polícia, leva essa pessoa até ao serviço de urgência para fazer uma avaliação psiquiátrica. Se estiver tudo ok, essa pessoa é colocada no seu meio social habitual. Se não tiver tudo ok, aí pode haver a necessidade de fazer tratamento em regime voluntário, se aceitar fazer o tratamento, ou em regime involuntário, se não aceitar fazer o tratamento. Se não ter capacidade, inclusivamente, de perceber que está doente e que precisa, efetivamente, fazer tratamento. Existe acompanhamento. O acompanhamento, por exemplo, nós temos aqui um problema que eu não sei efetivamente, está-se a tentar debelar, que é estas instituições, Casa de Saúde São João de Deus, Casa de Saúde Câmara Pestana, que são parceiros sociais do Cesarame, prestam apoio à psiquiatria aguda, e são efetivamente as unidades de psiquiatria aguda. Mas num pós-alta há um fosso desgraçado entre o tratamento e a vida lá fora. Nós, de há uns 2, 3 anos para cá, temos tentado minimizar este problema, como algumas pessoas daqui já saem com a consulta marcada e com programa de seguimento para um pós-alta. Se cumprem ou não
já é outra questão. Mas, sim, há já estruturas que conseguem agarrar, como por exemplo os centros de saúde, através dos enfermeiros de saúde mental, ou então o serviço de psiquiatria do Hospital dos Marmeleiros, ficam conseguem saber quando é que é dada alta daqui, regressam à comunidade, ao seu domicílio e voltam a ser à sua atividade, muitas vezes já com consulta programada. É uma mais-valia. Na questão das adições, é um bocadinho mais complicado. Lá está. Se não tiver uma doença propriamente, uma doença em contexto de patologia dual, como falei no início, ou uma esquizofrenia, uma doença bipolar, se não tem essa doença bem definida, o que há, eles têm o tratamento episódico e depois da alta ficam um pouco à sua mercê. Em alguns casos conseguem recorrer ao centro de saúde, porque a gente recomenda sempre ao centro de saúde, falam com o enfermeiro de saúde mental, marcam consulta com a enfermagem de saúde mental, marcam com o psicólogo, para ver se há seguimento em contexto mas é sempre voluntário, não é algo forçado, é algo que, lá está, se tivessem estrutura, uma boa estrutura de competências, uma boa base de competências sociais, sabiam que tinham que encaixar aquilo dentro da sua agenda pessoal. Logo que saíssem desta instituição, teriam que ir ao centro de saúde, teriam que falar com o enfermeiro de saúde mental ou com o psicólogo e ter eventualmente seguimento médico. Mas este é sempre um processo voluntário e que desde que se saia desta porta, nós entramos no mundo real e temos aqui, nesse mundo real, ativadores, estimuladores que ativam aquilo que a gente tentou endireitar, mas que ativam e que podem facilmente voltar a consumir. O impacto é sistémico, não é o impacto de doença mental não é só da doença ou da perturbação relacionada com o consumo de substâncias psicoativas, não se cinge à pessoa que consome, não é baliseado àquele indivíduo, é sistémico, afeta a família e as relações familiares, afeta as relações laborais, o contacto social também afeta. Não se pode dizer que por eu pertencer a um grupo de amigos que todos eles consomem, vão ter todos o mesmo tipo de comportamento, porque não têm. Alguns podem conseguir consumir o mesmo tipo de substância e terem comportamentos completamente diferentes daquele que eu tenho. Ou seja, o impacto do consumo continuado de substâncias psicoativas afeta todas as dimensões do ser humano. Todas as dimensões do ser humano. E por afetar estas dimensões, vemos o resultado, em alguns casos, de degradação completa, tanto do ponto de vista físico, mas pior do que tudo é a degradação social, com as relações familiares completamente afetadas. Temos mães que não conseguem receber os seus filhos em casa. Com idades entre os 20 e os 30, não conseguem receber. Não conseguem porque têm medo dos episódios, de que voltar a acontecer episódios semelhantes ao que aconteceu, agressividade, violência, a agitação tremenda, portas partidas, janelas, pessoas estranhas dentro de casa, que pode acontecer num contexto de consumo de substâncias. E, efetivamente, destrói tudo. Aqui na Casa de Saúde São João de Deus, nós temos a reunião de famílias, onde reunimos uma vez por mês, no último domingo de cada mês, domingo de manhã,
Nós reunimos aqui algumas famílias que venham conversar connosco, falar sobre a saúde mental, sobre a doença mental, sobre as consequências, por exemplo, de um consumo exacerbado de substâncias psicoativas. E é claro que esta partilha é, para nós, facilitadora, porque nós vamos absorvendo alguma informação e essa informação é importante também para gerirmos até a própria intervenção, mas também essa partilha faz com que as pessoas reconheçam o problema que é comum nas outras e o impacto que provoca nas outras pessoas. É claro que isto a seguir vai lá para fora, e é importante haver este tipo de ligação. Agora, se existe na comunidade fora desta instituição, apoio às famílias, eu não conheço nenhuma instituição que se preze falar sobre as questões de saúde mental. Existem as associações de familiares e amigos de pessoas que prestam, de pessoas que tenham pessoas com doença mental, que prestam apoio em alguma circunstância ou outra, mas criar momentos de catarse, de discussão, fóruns para falar sobre temáticas, neste momento são cada vez mais difíceis e raros, mas que é extremamente importante. Até porque, sem querer, vamos ajudando a criar estas estruturas para filhos vindouros ou para outros, para criar ensinos aos filhos que futuramente vão ser pais e que podem também ajudar a fortalecer essas tais estruturas aos seus filhos para enfrentar esta realidade.